Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Matheus Dias e nós estamos na unidade 4 do livro A História da Igreja do curso Médio em Teologia do IBAD. É isso mesmo, nós chegamos na unidade 4. Por mais que talvez você tenha pensado, eu não sabia que ia dar certo, mas nós chegamos. E se nós chegamos até aqui, então nós sabemos e temos a convicção de que até aqui foi o Senhor que nos sustentou. Então nós vamos para frente, porque eu creio que tem coisas incríveis para nós nessa unidade 4. Tudo bem? Mas antes de começar a nossa aula, deixa eu orar por você. Senhor Deus, muito obrigado por hoje, muito obrigado por ter separado um tempo como esse, para que nós pudéssemos entender um pouco mais sobre a nossa história e sobre a história do cristianismo aqui na Terra. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor me dê sabedoria e também o Senhor prepare a mente e o coração de cada um desses alunos, para que nós possamos aprender ainda mais sobre tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para que o Teu reino venha a ser estabelecido aqui e agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está preparado? Eu não estou te vendo agora, mas eu consigo imaginar o teu semblante, o teu rosto. Eu vejo até você olhando, mas Matheus, parece que mudou o cenário. Matheus, cadê a sua mesa e o mapa mundi ali atrás? É isso mesmo, nós mudamos o cenário para a aula de hoje. Sabe por quê? Porque eu estou muito empolgado. E quando eu estou empolgado, eu preciso ficar de pé, eu preciso ter espaço, eu preciso conseguir me movimentar, eu tenho que ter espaço para andar. Sabe por quê? Porque nós vamos falar sobre a igreja nos tempos contemporâneos. E falar sobre a igreja nos tempos contemporâneos significa que eu vou entender agora o que eu estou fazendo, qual é o meu papel e a minha responsabilidade de viver e estabelecer a igreja no local onde eu estou vivendo. Então, para você entrar de cabeça comigo nessa aula, então eu preciso que você aumente as suas expectativas, tudo bem? Eu preciso que você aumente a tua fome por mais o Espírito Santo nessa aula. Já separa aí a tua água. Eu estou aqui com a minha canequinha de água para molhar a minha garganta, porque é bom a gente sempre tomar água, beba água, porque nós vamos entrar com tudo agora. Mas antes de nós começarmos a aula, então, se você tem alguma dúvida, já deixa nos comentários desse vídeo. Se você tem alguma sugestão ou feedback, também já deixa nos comentários desse vídeo, para que nós, como professores do IBAD, cada vez mais nós possamos estar preparando um conteúdo de qualidade para você. E fica ligado, porque no próximo livro... Qual é o próximo livro, Matheus? O próximo livro é o livro Epístolas Paulinas. E eu não sei você, mas eu sou extremamente apaixonado pelo apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele viveu. Então é sobre ele e sobre aquilo que ele escreveu que nós vamos falar no próximo livro. Mas eu não consigo fazer tudo sozinho, não é verdade? Então se prepare que nós vamos ter o retorno, sabe de quem? Pastor Matheus, Pastor Natanael e Itair. É isso mesmo, eles estão de volta e juntos agora nós vamos entender e trazer um conteúdo de qualidade para você, para que você possa se engajar cada vez mais. Você está preparado? Você está empolgado? Se você tem labirintite, toma cuidado que talvez eu vou me mexer bastante aqui, mas é porque eu fico extremamente empolgado quando eu falo sobre igreja, porque eu amo a igreja de Deus, eu amo aquilo que Deus nos vocacionou e nos chamou para fazer e para viver, e é por isso que eu fico tão empolgado. E o nosso livro, na unidade 4, nós vamos falar assim sobre o progresso da igreja. O que é o progresso? O progresso significa que a igreja está crescendo. Progresso significa que a igreja está avançando. Progresso significa que as coisas estão mudando, as pessoas estão entendendo o seu chamado e propósito, então elas começam a mergulhar de cabeça naquilo que Deus tem. Sabe por que elas mergulham de cabeça? Não é para ter status, é porque elas entendem que uma hora ou outra elas vão morrer,
elas vão partir, elas vão voltar para a pátria e voltar para o Pai, mas o que eu estou deixando para a geração que está vindo após mim? Falar sobre o progresso da igreja é falar sobre legado, e falar sobre legado é entender que eu preciso deixar algo para uma geração que está vindo depois de mim. Faz sentido isso para você? Então nós vamos falar sobre a igreja nos tempos contemporâneos. O livro ele destaca nessa última unidade sobre o último período da história da igreja. Mas como assim, Mateus, o último período? Não, calma, o livro precisava encerrar. Mas o livro ele encerra, mas a nossa história ela continua. O que nós vamos ver na unidade 4 hoje nada mais é do que o gatilho que nos impulsionou para viver o evangelho hoje. O que nós vamos falar sobre as pessoas que nós citaremos na aula de hoje nada mais é, assim como o salmista diz, eles foram flechas de alguns arqueiros. Quem foram esses arqueiros? Os reformadores e os pré-reformadores, que lançaram eles por um tempo que eles não veriam. E esses homens e mulheres agora na posição de arqueiros estão lançando flechas. E quem sabe eu e você não somos uma dessas flechas, assim como o salmista Davi diz, que os filhos, eles são como flechas na mão do arqueiro. Quais são as flechas que você está preparando para a próxima geração? Quais são as flechas que você está afiando para a próxima geração? Talvez hoje você é uma flecha que ainda está no alforje do arqueiro. Eu estou até com uma roupa parecida do arqueiro aqui. Talvez hoje você é uma flecha na mão de um arqueiro. Mas talvez você já é uma flecha que foi lançada e agora você precisa cumprir o propósito por qual o arqueiro lançou você. Então falar sobre a história da igreja é entender que o tempo não acaba, a reforma não acaba, até o dia da volta de Cristo Jesus. Tudo bem? Então vamos lá, no capítulo 1 nós vamos falar sobre o avanço da igreja. Então a igreja agora ela começa a avançar, nós estamos falando um período ali entre 1789 e 1914 depois de Cristo. Então ali é um período entre a Revolução Francesa e a Primeira Guerra Mundial, um período histórico que marcou a história da humanidade. Esse é um período histórico, logo, que marcou a história da humanidade. E no capítulo 1.1 nós veremos sobre o segundo grande avivamento. Esse segundo avivamento ele não foi marcado então por grandes comoções, por grandes explosões emotivas, mas ele marca a intensificação da fé das pessoas. O que é isso? Ele não foi um avivamento de choro, ele não foi um avivamento de quebrantamento e poder do Espírito Santo, não. Ele foi um avivamento onde foi marcado pela intensificação da fé das pessoas. O que isso significa, Mateus? Ele foi iniciado por teólogos na Nova Inglaterra que tinham como uma meta divulgar a mensagem do Evangelho. E aí com isso eles se opunham à escravatura e ao alcoolismo. Então todo esse trabalho ele possibilitou o crescimento das igrejas batistas e metodistas, e também ele contribui com a queda de algumas barreiras éticas na época. Então eles também, muitos ex-luteranos alemães, ex-presbiterianos escoceses e ex-católicos irlandeses, então eles começam a congregar junto com o objetivo de intensificar a fé nas pessoas e divulgar a mensagem genuína do Evangelho. No 1.2, as igrejas americanas e a questão da escravatura. Então, essa fase da igreja ela é marcada por muita crueldade. O livro destaca por crueldades sem limites. No 1.3, glória a Deus por isso, e você, se você não estudou sobre isso, não vai ser nesse vídeo que eu vou falar, talvez eu possa até gravar um vídeo falando especificamente sobre isso para vocês. O avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa. O que foi isso? Quando nós falamos do avivamento da Rua Azusa, nós não podemos deixar de falar sobre William Seymour,
Quem foi William Seymour? William Seymour foi o pai do avivamento na Rua Azusa. William Seymour foi um negro muito humilde que queria estudar sobre teologia e ele não teve essa oportunidade, mas mesmo assim ele se matricula numa escola de teologia. Por ser negro, as pessoas cristãs não queriam ficar perto dele. Então, se você estudar sobre a história de William Seymour, você vai ver que ele estudou durante o seu período de graduação sozinho. As pessoas separavam a sala de aula e ele ficava sozinho no meio da sala estudando. Mas esse homem, esse jovem por nome William Seymour, ele foi responsável por entender: é possível viver o evangelho baseado nos dons do Espírito Santo. Então esse é um período marcado pela Rua Azusa. Por que Rua Azusa? Porque ela foi um berço numa casa localizada na Rua Azusa em 1906 em Los Angeles. Movimento considerado como o berço do pentecostalismo moderno. E eu vou dar só uma canjinha para você aqui agora. Durante esse período do avivamento da Rua Azusa, os cultos nesse lugar aconteciam cerca de 24 horas. Mas antes de irem para um lugar que era realizado os cultos, eles começaram a se reunir numa casa. E um dia, fazendo o culto, uma jovem, de maneira sobrenatural, ela senta no piano e começa a tocar, inspirada pelo Espírito Santo. A presença de Deus, ela se torna manifesta no ambiente. E a história diz que as crianças, elas começam a brincar de esconde-esconde na fumaça do ambiente da presença manifesta do Espírito Santo. Ele continua se manifestando. Nós precisamos entender que nós não adoramos sinais, mas nós entendemos que os sinais, eles revelam a presença do Espírito Santo. Depois, quando eles estão numa igreja, num local de reunião, onde os cultos aconteciam 24 horas, a história conta que pessoas passavam na rua. Então imagina que aqui a igreja, eles passavam, olha só essa cena, o cara passava cadeirante na frente da igreja, e de repente, por passar na frente o poder de Deus dentro daquele lugar, ela levantava e saía curada. Isso foi o avivamento da Rua Azusa que marcou a história, e nós falamos sobre isso até hoje. Então você precisa entender e estudar um pouquinho mais sobre a Rua Azusa, e eu me empolgo para falar sobre isso. Mas vamos seguir. No 1.4, então, o surgimento de novas religiões. No século XIX, os Estados Unidos, ele é marcado pelo surgimento de grupos que, mesmo inspirados no cristianismo, negaram algumas de suas doutrinas. Isso é o 1.4. E no 1.5, o evolucionismo, o liberalismo e o fundamentalismo. Então esse é o momento que a igreja, que o pentecostalismo americano, ele precisa e ele começa então a enfrentar desafios de caráter intelectual, um momento marcado na história norte-americana por pessoas muito intelectuais que queriam contrapor a fé com argumentos científicos e argumentos intelectuais. Então esse é um cenário onde a igreja também enfrenta. Depois do 1.6, os conflitos sociais e o marxismo. Então é um processo que gerou uma riqueza de novas filosofias, mas também criou uma desordem social. No 1.7, o catolicismo romano e as ameaças da modernidade. Então o catolicismo, ele se torna antimodernista, ele se fecha para tudo que é moderno, com a democracia, a livre consciência e também as escolas públicas. Depois, no 1.8, o século das missões modernas. A história missionária protestante tem o seu grande momento no século XIX. Mateus, o que é isso? Esse é um tempo onde o evangelho, onde os missionários ganham força para anunciar as boas novas de salvação. E por último, o século XX, que é marcado por uma série de acontecimentos importantes, e eu creio que a maioria de nós fizemos parte de tudo isso que aconteceu no século XX e agora também no século XXI. Então agora no capítulo 2 nós vamos falar sobre a chegada do protestantismo no Brasil, mas com algumas tentativas frustradas. Então,
existia tentativas para que a teologia reformada, qual é essa teologia reformada? Aquela teologia que Martinho Lutero pregava, aquela teologia que João Calvino pregava. Então existiam várias tentativas para trazer isso para o Brasil. Porém, é importante nós entendermos que o Brasil ele vivia um estado de Brasil colônia. O que é isso? Nós, brasileiros, o Brasil, povo colonizado pelos portugueses. Portugal, um país predominantemente católico, ou seja, uma vez que eu estou colonizando o teu povo, também eu trago a minha religião, eu trago os meus costumes, eu trago os meus conceitos e eu aplico para vocês. Então Portugal, ele decide criar no Brasil um governo geral que centralizasse o poder político na colônia, o que significa que nós, como poder político, entendendo que a igreja tem grande influência nisso, o Brasil então agora é um país predominantemente ou na sua totalidade católico. Então agora no 2.2, então a primeira tentativa da França Antártida, local onde se pretendiam fundar um empreendimento que unia o negócio da exploração com a liberdade de culto. E agora na segunda tentativa, é a tentativa França Antártica, o local então onde eles pretendiam fundar um empreendimento que unia negócio da exploração com a liberdade de culto. Na sequência nós vamos ver a segunda tentativa. Essa segunda tentativa no 2.3, o Brasil holandês, é uma tentativa um pouco mais estruturada e organizada. O que isso significa? Eles tinham pastores para pastorear, eles tinham pregadores para pregar, eles tinham presbíteros para ajudar no andamento do culto, eles tinham diáconos para ajudar nas assistências sociais e também consoladores. Porém, grande parte dessa liderança era leiga e isso acabava por prejudicar para que o pentecostalismo, o protestantismo, então ele entrasse no Brasil. Eu só quero dar um recado para vocês que a unidade 2 e a unidade 3 eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu quero me deter quando nós já entrarmos nas igrejas evangélicas, as primeiras igrejas evangélicas no Brasil, tudo bem? Mas por isso é muito importante que você continue lendo o teu livro na íntegra e qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixa nos comentários que no nosso encontro na próxima segunda-feira eles serão esclarecidos para vocês, tudo bem? Então vamos continuar. A abertura dos portos. Portugal permite a abertura da casa de oração para os estrangeiros. Ele cede esse espaço desde que não tivesse a aparência de igreja e não usassem a cruz. Por que isso? Eles não queriam misturar. Você pode fazer teu culto, você pode reunir as pessoas, mas não pode ter aparência de... Por quê? Porque o país ele é católico. Então, além de não poder ter a aparência de igreja, também não usa a cruz. Por quê? Porque a cruz é o brasão, é o símbolo da igreja. Então, vocês podem se reunir, mas sem ter cara de igreja. Resumindo. O Brasil no Império 2.5. Houve a primeira constituinte na qual foi discutida a questão da liberdade de culto. Mateus, o que é constituinte? Você quer saber um pouco mais o que significa a primeira constituinte? Não deixe de participar da nossa próxima aula na segunda-feira às 8 horas da noite através do Skype. O protestantismo e a imigração. Então a abertura dos portos no Brasil possibilita a imigração de anglicanos e de luteranos. Opa! Já começo então agora a ter um cheiro, já começo agora a ter então um pouco daquilo que nós viveríamos futuramente como igreja, porque agora eu tenho acesso para que reformadores, aqueles agora que entendem as reformas que Lutero fez, eles começam a entrar no Brasil e aí sim a reforma ela começa a ser também difundida em território brasileiro. E os distribuidores de Bíblia, fator que contribui para uma demora na evangelização protestante no Brasil. Por quê? Sem acesso à palavra, sem acesso à verdade irrefutável da palavra. Uma coisa é eu falar daquilo que eu ouvi, mas para que eu possa ter base, eu preciso ter embasamento. E sem a distribuição da Bíblia, isso também dificultava para que o protestantismo ele entrasse então em terras brasileiras. Capítulo 3. Então agora nós vamos ver a chegada do protestantismo no Brasil.
através de um missionário e também era médico. O nome dele era Dr. Robert Kelly. Quem foi esse homem, Dr. Robert Kelly? Robert Kelly foi um médico escocês que teve um encontro com o Espírito Santo. O livro ele traz mais detalhes para vocês sobre a vida de Robert Kelly, mas é importante destacar que o Dr. Robert Kelly, depois de ter visitado a Terra Santa e os Estados Unidos, Robert Kelly, depois de ler um livro de Daniel Kinder, missionário de Bíblias no Brasil, que escreve as suas experiências durante esse tempo, então o Dr. Robert Kelly, ele então sente no seu coração de vir para o Brasil, então ele vem e nesse momento então é considerado o início, a chegada do protestantismo no Brasil. Dr. Robert Kelly, esse médico, então ele fica instalado no Rio de Janeiro. E uma das coisas importantes que foi um dos marcos da trajetória e da vida de Dr. Robert Kelly no Brasil, ele traduz o livro O Peregrino, de John Bunyan. Repete comigo aí, John Bunyan. Esse livro, O Peregrino, ele é um livro muito rico. Eu não vou me arriscar aqui e falar para você se é best-seller ou não, que eu não sei, mas eu vou deixar aqui para você se esse livro é um best-seller. E também tem um filme muito legal, se você tiver a oportunidade, assista o filme O Peregrino. Então isso marca a chegada do protestantismo no Brasil. E como qualquer reformador ou qualquer pré-reformador, conforme nós já estudamos nos outros livros, este missionário ele também sofre perseguições, ele sofre afrontas, ele sofre calúnias, mas em nenhum momento ele deixa de exercer aquilo que ele foi chamado para fazer. E uma das grandes heranças que esse doutor deixa para nós, as heranças de Kelly 3.4, é o desenvolvimento do protestantismo no Brasil e a possibilidade do estabelecimento de outros grupos no país. E agora no capítulo 4 nós vamos ver as primeiras igrejas, na verdade as primeiras denominações no Brasil. E nós vamos dar ênfase nesse estudo às igrejas históricas, então aquelas primeiras igrejas protestantes que se instalaram no Brasil. Então se eu deixar de citar alguma ou outra que talvez faz parte da sua história, não fique bravo comigo, tudo bem? Lembrando que este conteúdo ele é baseado no livro A História da Igreja, do curso médio de teologia, escrito por Marta Suana. Mas nós sabemos que a história da igreja no Brasil ela é muito rica e muito ampla. E você faz parte da história que está sendo escrita, que não vai parar em você e vai perdurar por várias gerações até a volta de Jesus. Então, a primeira igreja destacada pelo livro, as igrejas congregacionais. Essas igrejas elas surgem na Inglaterra no início do século XVI. Depois, os presbiterianos no Brasil. Tem presbiteriano aí? Então dá um glória a Deus. Brincadeira, se tem presbiteriano renovado aí, dá um glória a Deus com todo o seu pulmão e todas as suas forças. Mas é uma das igrejas muito importantes com a chegada do estudo sistemático da palavra de Deus. Ela nasce entre os puritanos separatistas da Inglaterra. Depois os metodistas no Brasil. Então essa é a primeira igreja a se instalar no Brasil. Uma das igrejas que eu fiz parte durante a minha escola de ministério, ela é fruto de metodistas. Então, os metodistas, eles espalhados pelo mundo inteiro, sempre levando a verdade da palavra de Deus. Depois os batistas, como não falar dos batistas, não é verdade? O seu crescimento mais acentuado, ele ocorre a partir do século XX. E falando dessas igrejas, então, as congregacionais, os presbiterianos e também os metodistas no Brasil, os batistas, é importante lembrar que um dos fatos históricos dessas igrejas históricas é a relação delas com os dons espirituais. A maioria delas não enfatiza o batismo com o Espírito Santo, diferente que nós pentecostais e neopentecostais defendemos. Mas se você é um cristão protestante tradicional, eu amo a tua vida, nós somos irmãos em Cristo e nós nos veremos nos céus no grande dia do arrebatamento do Senhor, amém? Faz sentido para você isso? Porque agora no capítulo 5, agora é a hora do fogo, agora é a hora do manto, então se segura na tua cadeira aí, porque esse é o momento de falar das igrejas pentecostais e neopentecostais. Fato importante você lembrar e você ter em mente
que nós não estamos defendendo, Mateus, mas essa igreja pode fazer isso, essa igreja não pode, essa igreja tem um viés mais pentecostal, essa não, que está certo, que está errado, não. Essa é uma aula expositiva, onde nós estamos expondo para vocês a história da igreja. Denominações que marcaram a época, denominações que se desenvolveram e se desenvolvem até hoje, para que a verdade e o reino de Deus seja estabelecido aqui na terra. Eu quero falar que eu honro a tua igreja, eu honro a tua casa. Para mim, dentro do chamado que Deus tem colocado na minha vida e na vida da minha esposa, do ministério itinerante, nós amamos conhecer igrejas e amamos conhecer histórias. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre uma das experiências que eu tive com a igreja a qual eu faço parte hoje. Mas não tem como falar de história da igreja e eu expondo essa aula para vocês sem falar um pouco então da minha história. Então, uma curiosidade sobre o teu professor e coordenador do curso médio de teologia, Mateus. A história do Mateus de Oliveira Dias, desde que eu nasci e fui apresentado, fui dedicado ao Senhor na igreja cristã evangélica. Essa igreja que eu estou mostrando aqui para você, ó, essa foto aqui é do dia da minha apresentação. Olha só o pastor Natanael, que bonitão. Olha só a pastora Janete, 2 jovens que seriam incendiados pelo poder do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque essa igreja é uma igreja que grande parte da minha família faz parte. Hoje eu sou a 4ª geração de cristãos, então meu bisavô era dessa igreja. O meu avô, que hoje é pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, meu pai, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e eu hoje na comunidade cristã Monte Santo. Mas esse período e nessa igreja foi um período onde os meus pais aprenderam muito da palavra de Deus, de mergulhar, de se aprofundar nas escrituras. Fato é que também foi aqui que eles se conheceram, foi aqui que eles se casaram. Então aí começa a minha história. Então tanto eu quanto a minha irmã nós somos apresentados nessa igreja. Devido ao chamado e o propósito que Deus tinha na vida dos meus pais, então eles migram para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, onde fomos missionários por muitos anos, rodamos o sul de Minas Gerais, Campos do Jordão. Mas há aproximadamente 10 anos o Senhor Deus falou comigo e eu tive um direcionamento para estar na igreja, na comunidade cristã Monte Santo. Essa igreja linda que nós não vemos a hora de voltar para o nosso templo. E aí também, aqui também, que Deus ele preparou o meu casamento e tudo aquilo que Ele tinha para o meu ministério aqui na cidade de Matão e também no interior de São Paulo. Só que as minhas raízes que começaram na igreja cristã evangélica, elas foram lapidadas, elas foram muito mais nutridas, porque é a minha recordação, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E lembra que eu falei para você que eu gosto muito de história? E a primeira igreja do capítulo 5 que o livro traz é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Mas antes é importante nós sabermos que no Brasil, falando sobre a história da igreja no Brasil, a igreja é dividida em a igreja pentecostal e igreja pentecostal e igreja neopentecostal. Mateus, o que é isso? A igreja pentecostal, elas são chamadas assim porque elas enfatizam o fenômeno espiritual ocorrido no dia de Pentecostes. Que fenômeno é esse? Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio um som como de um vento impetuoso e todos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Esse é o Pentecostes e a igreja pentecostal, então, ela defende, ela se baseia e ela vive os dons, ela vive nos dons do Espírito Santo. Isso não é algo que nós fazemos apenas por fazer, mas é estilo de vida. Mas dentro do movimento pentecostal, nós também temos as igrejas neopentecostais. E a ênfase na sua liturgia é, de maneira predominante, a teologia voltada à prosperidade. Então é normal você identificar uma igreja neopentecostal como uma igreja que tem muita campanha. Campanha disso, campanha daquilo. De novo, eu não estou criticando campanha, eu só estou trazendo para vocês de maneira expositiva a diferença desses dois ministérios, tudo bem? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela chega no Brasil através da vida de 2 missionários suecos. Quem são eles? Daniel Berg e Gunnar Winger. De maneira resumida, Daniel Berg e Gunnar Winger, eles tiveram a direção de Deus para se tornarem missionários no Brasil, na cidade de Belém do Pará.
Um dos livros que eu gosto muito e que marcou parte da minha trajetória de crescimento espiritual foi o livro Memórias de Daniel Berg. Esse livro conta relatos pessoais desse jovem que largou tudo na Suécia por amor às almas. Esses dois jovens, eles vêm para o Brasil, então na cidade de Belém do Pará, e eles eram suecos, não falavam português. Então o primeiro passo, a gente precisa se sustentar, a gente precisa comer e aprender o português. A origem da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela se dá nos Estados Unidos com o fato do Pentecostes através da vida de William Seymour, que chamava a atenção da população de Los Angeles, Califórnia, para as verdades pentecostais relacionadas ao batismo com o Espírito Santo. Certa vez, um jovem sueco com o nome de Gunnar Winger, pastor de uma igreja batista, ele é atraído por esse poder, por esse movimento e avivamento pentecostal, e ele recebe o batismo com o Espírito Santo. E em outra igreja ele conhece um outro jovem chamado Daniel Berg. Então eles se tornam compatriotas e se tornam apaixonados pelo Espírito Santo. De maneira resumida, eles têm um chamado para vir para o Brasil e eles se instalam ali na cidade de Belém do Pará, para que eles pudessem levantar recursos e também aprender a língua portuguesa. Então um dos dois, ele ia trabalhar para levantar mantimento, levantar dinheiro, né, na verdade, para poder comer, e também pagar um professor de português. Então olha só, enquanto um trabalhava, o outro estudava. Depois que esse que estava trabalhando voltava do trabalho, esse que estudou ensinava aquele outro. E eles, em uma igreja batista, eles sempre pediam uma oportunidade. Eles eram pastores batistas, porém não tinham o domínio da língua portuguesa. Eles sempre pediam para o pastor: pastor, me dá uma oportunidade, me dá uma oportunidade. E eu imagino aquele pastor batistão, e a gente está falando lá em meados de 1910. Então imagina aquele pastor batista falando: olha só, no momento que você estiver conseguindo se comunicar através da língua portuguesa, eu te darei a oportunidade. Imagina dois jovens batistas cheios do Espírito Santo. Eu imagino que esses dois jovens, eles iam para a cabeça falando: pastor, deixa eu falar, me dá a oportunidade. Pastor, no momento que vocês tiverem o domínio da língua portuguesa, eu dou a oportunidade para vocês. Até o momento que, depois de muito estudo, de muito suor, eles aprendem português e têm a oportunidade. E eu ouvi esse relato em um áudio, depois eu posso mandar para você, do próprio Daniel Berg falando em uma rádio de uma das igrejas evangélicas Assembleia de Deus. E é por isso que a denominação se chama Igreja Evangélica Assembleia de Deus Belém, porque a sua sede no Brasil é em Belém do Pará. Mas eu já adiantei, mas eu vou chegar lá. Esses jovens têm oportunidade e eles chegam no culto e falam assim: Jesus é bom. Jesus é bom. Glória ao Senhor Jesus. Ele salva e batiza com o Espírito Santo. Imagina aquele pastor batista tradicional aqui: Jesus é bom. Sim, Jesus é bom. Jesus é bom. Sim, Jesus é bom. Jesus salva. Sim, Jesus salva. E batiza com o Espírito Santo. Como assim? Batiza com o Espírito Santo? Não. Chama esses jovens e fala: olha, o negócio é o seguinte, que história é essa que Jesus ele batiza com o Espírito Santo? Somos uma igreja histórica que não pregamos e não falamos sobre os dons do Espírito Santo. Então esses dois jovens são convidados a se retirarem e a não falar mais. Porém, naquele culto tinha uma mulher por nome Celina de Albuquerque. Essa mulher escuta isso e chama aqueles dois jovens e fala: que história é essa que Jesus ele batiza com o Espírito Santo? É o batismo que eu já ouvi falar lá, aquele tal batismo que teve na igreja de Atos, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar e de repente vem um vento como um som de trovão e todos são cheios. É esse batismo que você está falando? E eles falam: sim, é esse batismo, e se você quiser saber mais sobre esse batismo, nós podemos falar para você. Essa irmã Celina de Albuquerque recebe esses dois missionários em casa, e ela é a primeira mulher, depois de uma ministração, a ser batizada com o Espírito Santo. Na verdade, a primeira brasileira, o primeiro cidadão brasileiro a ser batizado com o Espírito Santo.
E aí nasce a história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil. Por que eu falo tão empolgado? Porque está no meu sangue, está no meu DNA, então é por isso que eu me empolgo quando eu falo sobre isso. Depois o livro destaca a Igreja Congregação Cristã no Brasil. A Igreja Congregação Cristã no Brasil, ela nasce na Itália em 1866. Eu não vou me deter muito falando sobre a Igreja Congregação no Brasil, porque nós vamos ter um livro mais para frente e nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Mas é importante você ver que o livro destaca que essa denominação tem alguns aspectos, mas é importante você perceber que o livro ele destaca que essa denominação tem algumas peculiaridades. A mensagem profética tem uma importância central em suas reuniões. Para tudo buscam a direção de Deus. Então eles não concordam com a preparação de um sermão. Eles entendem que eu sou um servo de Deus e através da profecia revelada a mim no momento da reunião eu entrego para a igreja. Essa é a visão deles, mas mais para frente um pouquinho nós vamos falar sobre isso. Depois a igreja do evangelho quadrangular, então é uma igreja muito comum, muito influente em todo o território nacional, A igreja do evangelho quadrangular era fundada em 1923 por uma canadense que residia nos Estados Unidos. A próxima é a Igreja O Brasil para Cristo, do missionário Manuel de Melo. É uma igreja também muito influente em território nacional e é considerada como a primeira igreja originalmente brasileira. Por quê? Porque os missionários batistas, Daniel Berg e Gunnar Winger, eles trazem a visão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus que já tinha nos Estados Unidos para o Brasil. A Igreja Congregação Cristã do Brasil vindo da Itália. Depois, a Igreja do Evangelho Quadrangular dos Estados Unidos. E o pastor e missionário Manuel de Melo, ele se converte através da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Depois, por um período, já em São Paulo, ele é nordestino, de Pernambuco. Depois, em São Paulo, ele tem o contato então com o movimento e o barulho santo que a Igreja do Evangelho Quadrangular estava fazendo. Mas o chamado que Deus tinha para a vida dele sobre ganhar muitas almas. Então ele começa a juntar com algumas pessoas e tem o direcionamento de Deus de fundar a Igreja O Brasil para Cristo. A próxima igreja, a Igreja Deus é Amor, também uma igreja muito influente. A Igreja Deus é Amor pode ser, e é muito provável que talvez alguém da tua família, ou talvez o Evangelho ele chegou na tua casa através de uma mensagem de rádio do missionário Davi Miranda. Esse homem, esse visionário que rompeu as barreiras do tempo através da rádio, ele evangelizou praticamente o mundo inteiro. Hoje a Igreja Deus é Amor tem igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. Ah, Mateus, mas qual que é a certa? Nós não vamos falar aqui, nós cremos se essa igreja ela nasceu no coração de Deus e ela está baseada na santa doutrina da palavra de Deus. Ela é uma igreja que tem frutos e a palavra de Deus mesmo nos diz que a árvore ela é conhecida pelos frutos. E por último, o livro destaca a Igreja Universal do Reino de Deus. Então essas primeiras igrejas nós estamos falando sobre igrejas pentecostais. A Congregação Cristã do Brasil ela foge um pouquinho dessa linha. E a Igreja Universal, e também você pode comparar ela, a Igreja Mundial, a Igreja Internacional da Graça e a Plenitude do Reino de Deus, não a Plenitude aqui de Matão, a Igreja Plenitude do Reino de Deus do apóstolo Agenor Duque, são igrejas neopentecostais porque é comum você ver muita campanha. Não estou falando o que é certo e o que é errado, tudo bem? Mas essas igrejas então são marcadas pela campanha e pela doutrina da prosperidade. Tudo bem até aqui? Acabou por aqui? Não! Eu e você somos peça fundamental para que o reino de Deus ele continue se alastrando por todo o território nacional. E eu posso contar com você? Na verdade, o mundo, as pessoas, o Brasil pode contar com você, porque a partir do momento que a palavra fala que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos, é sobre você que nós estamos falando. É por você que o mundo está aguardando. Faz sentido isso? E eu quero finalizar então falando sobre uma experiência que eu tive alguns meses atrás, ministrando na comunidade cristã Monte Santo de Bauru. Na verdade foi um evento que chama Tributos ao Rei Jesus, que algumas igrejas da cidade se unem para fazer uma grande conferência.
e eu tive o privilégio e estava lá ministrando para os jovens dessa conferência. Depois, na hora do almoço, eu ministrei num domingo de manhã, na mesa, na hora que nós estávamos almoçando, e eu gosto muito de conhecer história, e eu sentei na mesa com um dos fundadores do ministério qual eu faço parte hoje. E eu lembro que enquanto nós estávamos conversando e falando sobre a idade da igreja, o ministério Comunidade Cristã Monte Santo não é uma igreja centenária, e nós falamos alguma coisa sobre, mas como a Monte Santo não é uma igreja histórica. Na hora o Espírito Santo começou a falar comigo, ela ainda não é histórica, mas se eu não voltar nos próximos 100 anos, ela será sim histórica. E é o meu papel, e é o teu papel na tua igreja local, continuar escrevendo a história do teu ministério e do Evangelho de Deus aqui na terra. Faz sentido para você? Eu falo sempre para as pessoas que andam comigo e por onde eu vou. Eu não quero que os meus filhos leiam apenas os livros dos heróis da fé. Eu não quero apenas que os meus filhos e os meus netos tenham acesso às histórias de Martinho Lutero, de John Wesley, de Martin Luther King, de Savonarola, de Daniel Baird, de Gunnar Ving, de Manuel de Mello, de Davi Miranda. Não, eu quero que eles conheçam essa história, mas eu quero também que eles tenham orgulho da história que o pai dele fez para que o reino de Deus pudesse ser estabelecido aqui e agora. Qual é a história que você está escrevendo? Qual é a história que você está deixando? Qual é o legado? Falar sobre história, falar sobre legado. Qual é o legado que você está deixando para a geração que está vindo depois de você? Amém? Então, com isso, nós encerramos o livro, a história da igreja do curso médio de teologia. Porém, nós não paramos de escrever a história. E é o meu papel e o seu papel, em tempos de pandemia, continuar escrevendo a nossa história. Sabe por quê? Eu ainda não sou pai no dia que estou gravando esse vídeo, mas eu sei que os meus filhos, quando eles estiverem estudando lá na escola, e eu sei que o meu filho, um dia ele vai estar na sala de aula dele, a professora de história vai falar assim, teve um ano de 2020 que uma grande pandemia alastrou o Brasil e o mundo. Pessoas ficaram quarentenadas em suas casas, pessoas começaram a usar álcool em gel até a mão desintegrar e perder a digital. Pessoas começaram a usar máscaras, começaram com aquelas máscaras cirúrgicas, de repente já tinha máscaras personalizadas e alguns empresários ganharam muito dinheiro com máscara, e eu não duvido. E tudo isso vai fazer parte da história, mas eu sei que o meu filho, ele vai poder ter um adendo, ele vai falar, olha, e nesse período, o meu pai, as pessoas que andavam com meu pai, os alunos do curso médio de teologia de base que meu pai dava aula, mesmo quarentenados, mesmo em pandemia, eles não pararam. E com isso o reino de Deus, com isso o evangelho de salvação começou a se alastrar ainda com mais força, até o momento que as portas das igrejas foram liberadas para ser abertas e os cultos não cabiam mais pessoas, existiam filas de pessoas que queriam entregar as suas vidas para Jesus, existiam filas de enfermos que entravam pelas portas daquelas igrejas e eram curados. Tamanho o poder sobrenatural do Espírito Santo. É essa história que eu quero escrever e eu te convido para escrever essa história comigo. Amém? E não tem como terminar essa aula sem falar que um marco da igreja pentecostal no Brasil eram os dons do Espírito Santo. Assim como Jesus deixou na grande comissão que vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E eu sinto muito forte no meu espírito agora, esse vídeo é gravado, mas o Espírito Santo ele não é gravado, ele é atemporal, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E eu quero fazer uma oração por cura para você agora. Mateus, mas isso não é um vídeo aula? Sim, mas eu quero orar por cura para você. Se nesse momento, no momento desse vídeo, você está com algum tipo de dor no teu corpo, pode guardar o teu livro, toma o teu último gole de água. Se você está com algum tipo de dor no teu corpo agora, eu gostaria que você classificasse ele de 0 a 10. 10 está doendo muito, e aí você vai diminuindo, está doendo um pouquinho, está doendo 1 ou 2. Mentalizou aí qual é o nível de dor que você está sentindo? Mas espera um pouquinho, se você tem mais alguém na tua casa agora, eu quero que você pergunte, gente, tem alguém precisando de oração por cura agora? Esse é o momento, vai lá e chama essa pessoa.
Eu creio no poder sobrenatural do Espírito Santo, é por isso que eu me empolgo. Eu já me perdi todo no cenário aqui, mas eu continuo empolgado com meu Deus. Chamou, você vai perguntar para ela, olha, de 0 a 10 o quanto está doendo? E agora que ela te falou o quanto está doendo, se você vai orar por ela e você não está com dor, se você vai orar por você mesmo junto comigo nessa oração, eu gostaria que você colocasse a tua mão onde está doendo. Se é na cabeça, no estômago, no joelho. Vamos comigo? Vamos, se você consegue unir a tua fé comigo agora. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela história que o Senhor já escreveu e pela história que o Senhor continua escrevendo através das nossas vidas. E nós cremos que o Senhor é imutável. Nós cremos num Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E agora, Senhor Deus, eu coloco cada um desses meus irmãos. E eu declaro, Pai, venha com o teu reino que é de paz, justiça e alegria sobre a vida deles agora. Pai, eu repreendo toda dor de cabeça, eu repreendo toda enxaqueca, toda dor no estômago, toda gastrite, toda dor muscular, toda artrite, toda tendinite, toda dor no ombro. Se você está com dor no pé esquerdo, agora eu repreendo toda dor no teu pé esquerdo agora pelo poder que há no nome de Jesus. Tudo que está disfuncional no teu organismo, eu declaro moldado à realidade dos céus agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém? Você consegue testar? Se você estava com dor de cabeça, dá uma chacoalhada e vê se sua cabeça melhorou. Tenta ver onde estava a dor e testa o teu movimento. Se você foi 100% curado, você não sente mais nada, primeiro, dá uma salva de palmas para Jesus. Celebra o Deus de cura que está te tocando agora ou na vida do teu familiar que está aí com você. E começa a escrever nos comentários, eu fui curado disso, eu fui curado daquilo, porque nós vamos celebrar juntos aquilo que Jesus fez, porque nós acreditamos que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia, assim como está escrito em Apocalipse, e quando nós declaramos aquilo que Deus fez em nós, nós damos acesso no mundo espiritual, para que outras pessoas também possam ser tocadas. E você que é meu aluno, você é nosso aluno do IBAD, eu quero que você me mande no WhatsApp, Mateus, eu assisti a aula agora e eu fui curado. Mas se você está falando, Mateus, eu sinto que melhorou, mas não fui curado totalmente. Também a pessoa que eu orei aqui, que estava comigo, também não foi curado totalmente. Eu posso orar mais uma vez por você? Feche os teus olhos, coloque a mão onde está doendo. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu toque que já foi real na vida dessas pessoas. Mas agora, Senhor Deus, nós declaramos 100% de cura. Nós declaramos que toda dor, nós damos ordem para a dor. Vai embora agora em nome de Jesus. Nós declaramos o reino de Deus aqui e agora sobre a vida dessas pessoas. Toda dor, todo mal, nós declaramos, vai embora agora pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Você pode testar aí agora. Se você foi 100% curado, mais uma vez aplauda o nome do Senhor Jesus e compartilhe conosco, porque eu quero celebrar junto com você o teu toque. Nós estamos em pandemia, nós estamos sim quarentenados, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. E na história que Ele tinha para nós, a continuação desse livro está marcado que mesmo em tempo de crise, a igreja do Senhor Jesus aqui em Matão, aqui no Brasil, em São Paulo e pelo mundo, ela continuou avançando. Amém? Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Eu estou aqui todo suando já, mas eu creio que o Espírito Santo tocou o teu coração. E se prepare para a nossa aula de segunda-feira. Já avisa os teus familiares, olha, eu estou fechando um livro sobre a história da igreja. O Espírito Santo, ele está no nosso meio, então se você me vê chorando, dando risada, fica tranquilo que eu estou bem. Amém? Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula. Tchau!